Leitura do dia 22/365. Êxodo 14, 15 e 16. 600 carros de combate egípcios foram enviados contra o povo hebreu, que estava impotente, preso entre as montanhas e o mar. Em cada carro havia 2 tripulantes, um condutor e um guerreiro, com 2 rodas puxadas por cavalos. Esses carros eram feitos de madeira, e os arreios e os tirantes eram de couro. Eram os tanques de guerra dos tempos bíblicos. Porém todo este exército poderoso não podia com Deus, que aniquilou tanto as carruagens como também os seus soldados. Secados pelo mar, os israelitas enfrentavam o exército egípcio ávido pela matança, e pensaram estar arruinados. Após assistirem à poderosa mão de Deus livrá-los do Egito, a única resposta foi medo, lamento e desespero. Onde estava a confiança em Deus? Israel teve de aprender, através de repetidas experiências, que Deus era suficiente para eles. Deus preservou exemplos assim na Bíblia para que aprendêssemos a confiar nele desde a primeira vez. Ao enfocar a fidelidade de Deus no passado, podemos enfrentar as crises com confiança, e não com medo e reclamações. Este foi o primeiro caso de murmuração dos israelitas e revela uma falta de fé em Deus surpreendente. E nós? Com que frequência achamos-nos fazendo o mesmo? Reclamando de inconveniências ou desconfortos. Os israelitas estavam prestes a aprender algumas duras lições. Se tivessem confiado em Deus, teriam sido poupados de muitos desgostos. O povo estava hostil e desesperado. Porém Moisés os encorajou a assistir à forma maravilhosa como Deus os salvaria. Moisés teve uma atitude positiva. Quando o povo parecia encurralado, Moisés clamou a Deus por intervenção. Podemos não ser perseguidos por um exército e mesmo assim nos sentir presos. Ao invés de nos desesperarmos, devemos adotar a atitude de Moisés. Não temais. Estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor mandou que Moisés parasse de orar e continuasse a jornada. A oração precisa ocupar um lugar real em nossa vida, mas também deve haver lugar para a ação. Às vezes sabemos o que fazer, mas oramos por mais direção como desculpa para adiar a atitude que precisa ser tomada. Não havia uma saída aparente, mas o Senhor abriu um caminho em seco pelo mar. Você se encontra preso a um problema e não consegue avistar a saída. Não se desespere, Deus pode abrir um caminho. Alguns estudiosos acreditam que os israelitas não cruzaram propriamente o mar, mas um dos vastos lagos ou pântanos ao norte deste, o qual secava em certos períodos do ano. Afirma-se também que talvez se tratasse de um pequeno braço do Mar Vermelho onde a água seria rasa o suficiente para ser atravessada. A Bíblia, porém, diz claramente que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Além disso, a água era profunda o suficiente para cobrir as carruagens. O Deus que criou a terra e a água realizava um poderoso milagre no momento certo para demonstrar seu grande poder e amor pelo seu povo. Nenhuma evidência deste grande êxodo foi descoberta nos registros históricos dos egípcios. Isto porque era uma prática comum os faraós não registrarem suas derrotas. Eles até mesmo pegavam os registros existentes e apagavam os nomes dos traidores e adversários políticos. Faraó deve ter ficado especialmente ansioso para não registrar o seu grande exército destruído por perseguir um grupo de escravos fugitivos. Uma vez que os egípcios não registraram o êxodo, ou o registro ainda não foi encontrado, é impossível estabelecer uma data precisa para o acontecimento. Êxodo 15. A música constituía uma parte importante na adoração e celebração de Israel. Cantar era uma expressão de amor e gratidão. Também uma forma criativa de passar adiante as tradições orais. Alguns dizem que este cântico de Moisés é o mais antigo registrado no mundo. Trata-se de um poema épico festivo celebrando a vitória de Deus e enlevando os corações e as vozes do povo. Após terem sido livres de grande perigo, cantaram de alegria. Salmos e hinos são formidáveis para expressar alívio, louvor e gratidão quando você estiver passando por dificuldades.
Miriam foi chamada profeta não apenas por ter recebido revelações de Deus, mas também por sua habilidade musical. A profecia e a música estão frequentemente relacionadas na Bíblia. As águas de Mara opõem-se às fontes de Elim. Mara simbolizou a descrença e a murmuração. Atitude típica das pessoas que não confiam em Deus. Elim realça a provisão abundante de Deus. Como é fácil murmurar precipitadamente, apenas para ficar envergonhado diante da ajuda de Deus. Deus prometeu que, se o povo lhe obedecesse, estaria salvo dos males infligidos aos egípcios. Mal eles sabiam que muitas leis morais recebidas de Deus também tinham o propósito de mantê-los a salvo das doenças. Por exemplo, obedecer à lei de Deus contra a prostituição os manteria livres das doenças venéreas. Com frequência as leis de Deus destinam-se a proteger-nos de males. Como seres complexos, as áreas física, sentimental e espiritual de nossa vida estão entrelaçadas. A medicina moderna está agora reconhecendo o significado destas leis. Se desejamos que Deus cuide de nós, precisamos nos submeter à sua direção. Êxodo 16. O deserto de Sim era um ambiente vasto e hostil em que só havia areia e pedra. Este espaço estéril proveu o lugar perfeito para Deus testar e formar o caráter do seu povo. Novamente aconteceu. Diante do perigo e da escassez e inconveniência, os israelitas queixaram-se amargamente e desejaram retomar ao Egito. Mas Deus supriu suas necessidades como fazia continuamente. As circunstâncias difíceis com frequência ocasionam o estresse e reclamar é uma reação natural. Na verdade, os israelitas não queriam voltar para o Egito, queriam que a vida fosse um pouco mais fácil. Na pressão do momento eles não conseguiam visualizar a causa de sua tensão, neste caso é a falta de confiança em Deus. E apenas pensavam no modo mais fácil de escapar. Quando você se sentir pressionado, resista à tentação de fugir rapidamente. Peça poder e sabedoria a Deus para ajudá-lo a lidar com a causa do estresse. Deus prometeu atender à necessidade de alimentação dos hebreus no deserto, mas decidiu testar sua obediência. Ele queria saber se o povo obedeceria às suas instruções detalhadas. Podemos aprender a confiar em Deus como nosso Senhor à medida que o seguimos, dando pequenos passos de obediência. A cada dia o maná aparecia no chão como pequenos flocos, à semelhança de geada. O povo juntava-o e fazia bolos que tinham um sabor de mel. Para os israelitas, o maná era um presente que chegava todos os dias na quantidade necessária. Em João 6, 48-51, Jesus compara a si mesmo com o maná. Cristo é o nosso pão diário que satisfaz as nossas necessidades eternas espirituais. Os israelitas não deveriam trabalhar no sábado, nem mesmo cozinhar. Por quê? Deus sabia que a ocupação cotidiana do povo poderia distraí-los, impedindo-os de adorar. É muito fácil permitir que o trabalho, as responsabilidades familiares e o lazer sufoquem o nosso momento de adoração. Guarde cuidadosamente o seu tempo com Deus. Os hebreus guardaram um pouco do maná em um jarro especial, como lembrança de como Deus cuidara deles no deserto. Nunca devemos esquecer a bondade de Deus em nossa vida ou deixar de agradecer-lhe pelas bênçãos alcançadas. Maná. Flocos que caíam do céu semelhante ao coentro, mas de cor branca com sabor adocicado que lembrava o mel.